Eu não sabia como começar esse vídeo, então eu vou falar só isso aqui. Injustice é um jogo incrível. Um jogo incrível não, uma ideia incrível. Eu não tenho palavras para dizer o quão eu gosto desse jogo e da ideia do universo fictício que a DC criou com o universo de Injustice. Eu tenho um laço emocional muito grande com esse jogo. Esse jogo pra mim é indescritível como eu gosto dele. Tem como me culpar? Foi o primeiro jogo da geração mais moderna que eu vi. Meio que ele não é mais tão moderno assim, porque a geração do Xbox 360 já passou algum tempo, mas, mano, o primeiro console que eu tive foi um console pirata com jogos de Nintendinho. Aí eu pulei pra geração do 360 e vi os heróis da TC se quebrando na porrada. Como descrever isso pra uma pessoa que jogava esses joguinhos de Nintendinho? Pra mim foi tipo pular de 8 a 80. Tô tão animado em fazer esse vídeo que eu até tô gaguejando aqui um pouquinho. Mano, eu amo realmente esse jogo. Foi o primeiro jogo que eu vi rodando em um Xbox. Eu tenho um Xbox aqui comigo e eu tenho um Injustice nele com a DLC de todos os personagens. De tanto que eu gosto desse jogo. Mano, a emoção de você dar um especial contra seu inimigo e ele sair voando por aí é muito. Pra mim, não tem coisa mais assim incrível do que você soltar um especial no Injustice e seu inimigo sair voando, se quebrando todo. Nossa, também tem a história do jogo. A história, quando eu entendi a história, eu achei, mano, aí sim esse jogo me pegou. Porque ele dava um contexto pra o que tava acontecendo, contava o motivo dos heróis estarem se quebrando na porrada. E isso também foi uma quebra de expectativa pra mim, porque os heróis, pra mim, eles sempre eram como, tipo, seres poderosos que resolviam tudo quase sem nenhum problema, principalmente Superman. E ver eles lutando entre si como se tivessem uma chance, estivesse de igual para igual, num confronto direto, foi assim chocante, me fez olhar para os heróis de uma outra maneira, como se realmente fosse um sacrifício eles estarem lutando contra o mal. A história do jogo é um daqueles detalhes que se complementam o jogo, não aquele toque final, é a cereja do bolo. É o que me fez amar ainda mais esse jogo. A história do jogo é o seguinte, ó. O Coringa, ele aprontou mais um daqueles seus planos para causar o caos no mundo, só que dessa vez ele aprontou contra o Superman. E isso custou a vida de pessoas muito importantes para ele, que foi a sua esposa. Se eu não me engano, ela estava grávida do filho dele. Então, aí custou a vida da mulher do Superman e o filho do Superman que nem tinha nascido. Aí o Superman ficou como? Ficou com sangue nos olhos contra o Coringa. Nessa hora, o Batman tava no interrogatório contra o Coringa e chega lá o Superman full putaço. O olho dele tá até vermelho de raiva, como se ele fosse soltar o raio laser, só que ele não solta. Aí ele pega o Coringa e pô, ele enfia o braço dentro do corpo dele, matando brutalmente. Essa cena não é mostrada no jogo. Nos quadrinhos essa cena é mostrada. Não havia violência tão grande para quem é acostumado a consumir mídias um pouco violentas, mas é um pouco assim chocante. Você vê um herói matando um vilão de uma forma tão brutal assim. E é isso, e foi tipo a apresentação de um universo interessante, tipo, o Superman como vilão. Você já imaginou um ser como o Superman como vilão? Meu Deus, seria tipo um pesadelo pro universo da DC. Esse acontecimento do Superman malvado aconteceu em um universo paralelo da DC. Enquanto isso, no universo da DC que nós acompanhamos, tá lá os super-heróis cuidando da Terra, como sempre, por causa que os vilões arquitetaram um plano e o Coringa tá fazendo parte desse plano. E resumindo, eles vão estourar uma bomba que vai destruir a cidade em que o Superman fica protegendo, em que o Superman vive. O Coringa, ele tá sendo responsável pela bomba. Aí chega lá o Batman pra resolver o problema, lutar contra o Coringa. Só que acontece alguma coisa que não é explicado na história do jogo ainda, que o Batman e alguns heróis são mandados para outra dimensão. Pra dimensão em que o Superman virou um vilão. Só que eles ainda não sabem que ele é um vilão. Aí o Coringa luta contra o Batman. Como sempre, o Coringa toma uma surra pro Batman, como de costume. Aí a gente é introduzido esse universo em que o Superman
virou um super vilão. Não virou um super vilão, ele virou um ditador no mundo. Agora os criminosos são levados à pena de morte. Tipo, antes o Superman, ele só levava os bandidos pra cadeia. Mas agora, depois do que o Coringa fez com ele nesse universo, ele, tipo, até quando prender eles é uma solução. É um questionamento de certo e errado, levado ao extremo, já que o Superman virou um ditador que governa o mundo em prol da segurança dos outros. É uma boa discussão sobre certo e errado, um questionamento filosófico sobre a pena de morte de bandidos. É um bom questionamento que esse jogo e essa série de quadrinhos trazem. Aí o universo vai se desenvolvendo. Enquanto a história é contada pra nós, os heróis estão se quebrando na porrada entre heróis e vilões, basicamente. Os heróis desse universo e os heróis do outro universo estão, assim, entrando na porrada um contra o outro por causa disso. Aí luta vai, luta vem, heróis lutam contra os heróis que se corromperam na ditadura do Superman. Um montão de porradaria acontece e a gente é mostrado a uma coisa. O Superman tá criando uma pílula pra melhorar seus exércitos. É tipo, o próprio Coringa ele diz, é como se você ficasse super poderoso, tipo um kryptoniano mesmo. Tacaria um elefante em você e você ainda sobreviveria. Então essa é meio que a justificação para os personagens no jogo eles terem a mesma capacidade de lutarem, pois todos seriam tão resistentes e potentes contra um kryptoniano, só que em escalas menores. Eles não teriam tipo poder, mas eles seriam resistentes o suficiente para aguentarem uma luta. O que é algo bem interessante, o que justifica a porradaria, porque o Batman, qualquer herói lutando contra o Superman é uma luta um pouco injusta, então já equilibra um pouco as coisas, assim. O que achei uma justificativa até que bem pensada pra justificar essa porrada entre heróis superpoderosos e criminosos. Na verdade, entre heróis e criminosos não. É entre heróis que seguem o Superman como um ditador e heróis que não querem seguir essa visão de justiça e alguns vilões que se aliaram ao lado do Superman pra não morrerem. Mano, a ideia de ter colocado o Superman como vilão foi uma das melhores ideias. Você já conhece o Superman, sabe dos poderes e de suas capacidades. Imaginar todo esse poder pro mal seria até desesperador. Você já conhecia um personagem, aí você vê ele como um ditador que governa pelo medo e pela violência. É uma das ideias mais geniais pra mim. Porque você veria um filme de super-herói em que o herói chega lá, derrota o vilão com apenas um golpe e o filme acaba? Não, esse filme seria uma merda. Porque o que faz os filmes de heróis, qualquer mídia de heróis ser boa, é o conflito entre o herói e o vilão, os desafios que o herói passa. Você vê que o que ele tá fazendo é realmente um sacrifício por um bem maior de outros seres. E essa ideia dos heróis terem que lutar contra um ser tão poderoso como o Superman, um Superman do mal, que tá governando o mundo à base do medo e da violência, foi, foi uma ótima ideia de narrativa, um ótimo elemento de gameplay. Foi genial praticamente. Pegaram o conceito de um herói, de um personagem, moldaram, distorceram um pouquinho pra criar esse universo incrível de heróis se quebrando na porrada. Depois de muitos conflitos, o Superman do universo normal da DC chega a esse universo alternativo, luta contra alguns heróis e vilões e se encontra com esse Superman ditador. E aí acontece um confronto final entre Supermans. Como de costume, o Superman do bem vence e acaba prendendo esse Superman do mal. E assim a história do jogo acaba. É isso. Na verdade não é só isso. Injustice é um universo muito interessante que deveria ser mais explorado pela DC. Esse universo de Injustice e o jogo foi tão bem aceito pelo povo, pelos fãs, que teve até o Injustice 2 e teve os quadrinhos que foram lançados. Eu não sei se os quadrinhos foram lançados antes ou depois dos jogos, mas esse universo de Injustice é incrível. A história dos quadrinhos e do jogo, os elementos do jogo, você soltar um especial, fazer o inimigo sair voando pela tela,
jogar ele contra a parede, sair, fazer ele voando, se quebrando todo. Esse vídeo foi mais baseado em contar a história do jogo, porque eu achava ele tão da hora. Mas a gameplay do jogo é muito responsiva em te deixar entretido. E ver seu inimigo saindo voando contra a parede é a melhor coisa que se tem nesse jogo. Se eu não conseguir te convencer com esse vídeo, tente jogar o jogo. Ou se não quiser jogar o jogo, que tal ler os quadrinhos? Eu aposto que eles são tão bons quanto o jogo. Esse vídeo teve mais o objetivo de apresentar a superfície do jogo, pois se eu quisesse me aprofundar mais, esse vídeo seria um pouco maior, eu contando algumas lutas menos importantes entre outros heróis e vilões, mas dê uma chance, vai por mim. Eu não gosto tanto desse jogo à toa não. Humanos e animais na terra cumprem o mesmo papel. O que diferencia a gente deles é o nosso desejo de ir para o céu. Meu